Eu vou usar aqui a versão, conforme vocês já perceberam, na linguagem de hoje. Mas é a mesma coisa que está escrito, né? Aí na tua Bíblia. É o mesmo texto. Talvez aqui a linguagem que eu vou usar é mais fácil, mas é a mesma que está aí na tua versão. Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Amém. Então, meus irmãos, eu quero ministrar aqui uma palavra com o tema: o que Deus fez e o que o homem precisa fazer. O que Deus fez e o que o homem precisa fazer. Primeiro, o que Deus, o Pai, fez pela humanidade? Deus construiu o universo, fez todas as coisas de uma maneira perfeita. O universo funciona como se fosse um relógio perfeito. Deus fez todas as coisas, inclusive o homem, e o fez à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do ser humano. E o homem pecou. E Deus, como um justo juiz, ele praticou justiça. Ele condenou no pecado que o homem praticou, ele ditou a sentença. E a sentença, como ele já havia dito antes do acontecimento, que no dia que o homem comesse da árvore do conhecimento, ele disse: certamente morrerá. Então o homem desobedeceu a Deus, e com isso então veio a morte. Mas ele, como um pai, ele se ofereceu para pagar o preço no lugar do homem. Então seria como se você fosse um juiz que sempre praticou justiça, sempre procurou fazer justiça, mas um dia sentou no banco dos réus, sentou o seu próprio filho, ou seu único filho. E você que sempre praticou justiça, agora o seu filho tinha cometido erros. E você então, como justo juiz, também fez justiça, ditou a sentença. Mas como pai, talvez a lei, com certeza a lei não iria aceitar. Mas como pai você poderia se oferecer, dizer: olha, agora como pai, não como juiz, eu quero me oferecer para pagar a pena no lugar do meu filho. É claro que a lei não aceita, né? Não aceitaria. Mas seria um grande gesto de amor. Agora, com o Senhor, com o nosso Deus, foi assim. Quando o homem pecou, ele, como justo juiz, ele sentenciou o homem. Mas ele diz: mas eu pago a morte, o castigo que era para nós. Ele nos deu o seu Filho unigênito. A Bíblia diz: todos os pecados estão afastados da gloriosa presença de Deus. Então a Bíblia diz que Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Ele amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus ofereceu o seu único Filho para resgatar o homem. Então o que Deus Pai fez por nós? Além de construir todas as coisas perfeitas, Ele sempre lutou pelo homem. Ele sempre procurou salvar a humanidade. E nos enviou o seu Filho. Nos deu a sua palavra. A Bíblia Sagrada, para chegar até nós, também, tudo é a mão de Deus, irmão. Que livro abençoado, que livro precioso. Eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa
que estava vivendo oprimido na casa dele. E eu disse: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dar um CD. Nesse CD tem o Novo Testamento completo. E você vai pegar esse CD e vai começar a tocar lá na sua casa. E ele pegou o CD e passou então para o pendrive e começou a usar na televisão. Lá na entrada da USB ele colocava o pendrive e ali, enquanto a esposa trabalhava, estava escutando Bíblia. E ele começou até a sair da casa, e quando saiu para fazer alguma coisa na rua, fechava a casa, mas ficava a Bíblia sendo lida lá dentro de casa. Irmãos, isso trouxe uma paz, uma libertação tão grande. Tudo aquilo que acontecia de errado na casa dele desapareceu. Então hoje nós temos Bíblia em áudio. Teve uma época que eu oferecia para a igreja: quem quiser, me traga um pendrive. Até hoje eu faço isso. Nós temos Bíblia autorizada a passar para as pessoas. Você pode colocar no pendrive, escutar dentro de casa, enquanto trabalha, está escutando Bíblia. Meu irmão, onde é falada a palavra de Deus, há luz, há uma bênção, há confusão, há intriga, há miséria, há doença. Essas coisas vão desaparecendo. Deus o Pai sempre deu palavra para o seu povo. E por fim, também deu o seu Filho, que é a palavra, o Verbo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, quer dizer, a palavra é Jesus, e habitou entre nós. Deus o Pai também sempre ofereceu amizade, sempre quis ser amigo do homem. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, verso 8. Se você puder, abra aí, por favor. Romanos 5, verso 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Estou lendo aqui agora no verso 10, Romanos 5, verso 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Versículo 11. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então Deus sempre fez a sua parte, Ele nos deu Jesus. Por intermédio de Jesus nós somos filhos, por intermédio de Jesus nós herdamos as bênçãos, somos descendentes de Abraão, herdeiros das promessas. Ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu a palavra, Ele, por intermédio de Jesus, aproximou o homem como amigo. Então Deus, o Pai, na pessoa do Pai, já fez e tem feito a parte dele, sempre continua lutando por nós. Mas e o que Deus, o Filho, fez? Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus submeteu ao Pai. Como eu já citei aqui, João capítulo 1, verso 12, ou melhor, João capítulo 1, verso 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então, ele habitou, ele se submeteu ao Pai, ele peregrinou nessa terra ensinando. A Bíblia diz que, sendo ele rico, ele se fez pobre, para que fôssemos ricos. Ele deixou a sua glória, o seu esplendor, para habitar entre nós, para nos ensinar. E ele deu a sua vida por nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Então, o que Deus, o Filho, fez? Deu a vida por nós, ensinou a vontade do Pai, revelou a vontade de Deus, o Pai, para nós, nos ensinou o caminho, preparou discípulos, apóstolos, para dar continuidade, para que a palavra chegasse até nós. Jesus Cristo, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele continua conosco todos os dias, nos protegendo, nos abençoando. Você pode levantar a mão e dizer: glória a Jesus Cristo. O que o Espírito Santo, o que Deus, o Espírito Santo, fez pela humanidade? Deus existe na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. O nome do Pai é Jeová. Tem muitas pessoas que não sabem, né? Qual que é o nome de Deus, o Pai? Não sei, não é Deus? Sim, mas qual que é o nome? Jeová. Jeová é o nome do Pai. O Filho é Jesus Cristo e o Espírito Santo é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? A Bíblia diz que ele, conforme Jesus tinha profetizado, não vos deixarei órfãos, ele veio no dia de Pentecostes. Lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 1, diz: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Verso 3: então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então ele veio, o Espírito Santo. Muitas pessoas oram e dizem: ó Espírito Santo, vem lá do céu. Eu digo: não, o Espírito Santo já está aqui conosco. Ele já chegou no dia de Pentecostes, nessa passagem aqui. Ele está aqui com a gente. Ele não tem mais como acontecer um outro Pentecostes. O Espírito Santo está conosco. Ou melhor, ele habita em nós. Nós construímos um templo novo. É um templo bonito, mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz: certamente vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz: poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Lembre-se que o Espírito Santo habita em nós. Para o Espírito Santo habitar em nós, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque senão como é que ele vai habitar em nós? Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Então Deus não vai submeter ao homem, é o homem que tem que submeter a Deus, para que o Espírito Santo verdadeiramente habite em nós. Quem tem o Espírito Santo, irmão, não tem lugar para as trevas. Como é que o diabo vai entrar na vida de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que tem Deus habitando na pessoa do Espírito Santo dentro dele? Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai ser uma pessoa vencida, derrotada, triste, amargurada, semblante caído? Não vai. Então o que o Espírito Santo fez por nós? Ele veio, habita em nós, e ele ora por nós. Sabia disso? Lá no
no livro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que são gemidos que não se podem explicar por palavras. Ele pede a Deus por mim e por você. Quando? Quando você está bem, por mais que você não sabe orar, quando você ora. Aí o Espírito Santo entra e intercede por você, junto contigo na oração. Agora, se você nunca busca a Deus, como é que vai ser isso? Nós precisamos buscar a presença de Deus. A Bíblia diz, e talvez você diz, eu não sei orar. Clame a Deus. Nós falamos que as pessoas temos estudado isso. Eu tenho pesquisado, tenho procurado entender por que desde quando eu frequento e conheço a igreja, os cultos de oração são os menores. E a conclusão que a gente chega é a seguinte: é que as pessoas que dizem que não vão no culto de oração, então elas respondem, olha, eu não vou no culto de oração porque eu não sei orar. E oração demora, e eu não tenho oração, eu não sei orar. Então vamos aprender. Ninguém nasce sabendo. É orando que o Espírito Santo vai lhe ajudar. As pessoas não vêm para o culto de oração porque não creem na oração delas. Não tem fé. Isso é pesquisa. As pessoas falam, eu não vou porque eu vou orar lá, eu não acredito que eu vou receber. Eu acredito se os outros orarem por mim. E muitas vezes nós se aproximamos de Deus só para pedir. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos louvar a Deus, nós não sabemos interceder. As pessoas parecem que têm cisma de falar com Deus, de orar, de abrir a boca para falar. Sabe, é um negócio impressionante. Mas a Bíblia diz que abra a tua boca e tu a encherei. Então é abrindo a boca, nós temos que falar para que o Espírito possa nos ajudar. Mas Ele intercede por nós. O que o Espírito Santo fez pela humanidade, tem feito? Ele é que nos ensina, Ele é que nos convence. Olha o que diz no Evangelho de João 16, verso 8. Jesus disse, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence, quem nos ensina. É Ele quem convence a gente do pecado. É Ele quem convence para sermos justos, para praticarmos e andarmos na justiça de Deus. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eu estou citando apenas os principais. Mas todas as obras tremendo, maravilhosa, Ele tem feito por nós. Você pode glorificar o nome dEle? Agora, e o que eu e você pode fazer? O que o homem e a mulher precisam fazer? O que é que nós, se Deus fez tudo por nós, tem feito, Deus o Pai tem feito a parte dele, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E eu, e você, o que nós precisamos fazer? Primeiro, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos receber Jesus nas nossas vidas.
abrir a porta, dizer: Pai, entra na minha vida, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, da tua sabedoria, faça morada em mim. Então nós precisamos abrir a porta. Que porta é essa? Porta da nossa vida, do nosso coração. Tem um quadro de um pintor, que eu não sei o nome, que tem assim a figura de um homem batendo numa porta, e o que se percebe é que a porta não tem maçaneta do lado de fora. Então, conta-se que uma vez alguém perguntou: esse quadro, está faltando uma coisa aí nessa porta, está errado, olha, cadê a maçaneta? Aí alguém disse: não, tá vendo aqui, no rodapé está escrito Apocalipse 3:20. Isso aí significa que é Jesus, ele está batendo essa porta, é a porta do nosso coração, só tem maçaneta por dentro, quem abre é só você. Não tem maçaneta para o lado de fora. É você quem abre, é você que tem que dizer: eu abro meu coração, a minha vida, e te recebo, Senhor. Entra na minha vida. Segundo, o que nós precisamos fazer? Abrir a porta e também aceitar Jesus como Salvador. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós precisamos abrir a porta, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, para que Ele possa entrar nas nossas vidas e para nos tornarmos filhos de Deus. Terceiro, nós precisamos conhecer Bíblia para ser livres. Presta atenção nisso. Se você não conhecer a Bíblia, você pode não ser uma pessoa ainda liberta. João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, a verdade é a palavra. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é conhecendo Bíblia que você é uma pessoa liberta. É conhecendo Bíblia que você se torna uma pessoa liberta cada vez mais. E quando vem as lutas, as tempestades, é como se a palavra fosse, vamos comparar com a informática, fosse o seu antivírus, que funciona, está dentro de você, do seu entendimento, do seu coração. Então, quando vem as coisas ruins, você analisa de acordo com a palavra de Deus. Você analisa e encontra: opa, a palavra diz isto. E aí você combate o mal, você combate as coisas ruins. Agora, se você não tem palavra, vem as tempestades, você não tem nada para se defender. Não tem um versículo, não se lembra nem dos versículos mais conhecidos, como Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem isso muitas vezes nós lembramos. Quando vem as tempestades, nós ficamos desesperados, começamos a se descabelar. Ei, meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu fui na igreja para me converter, mas eu me converti no momento que eu disse: espera aí, eu vou ler a Bíblia. E aliás, nem foi a minha pessoa que decidiu ler a Bíblia. Eu estava sentado na sala da minha casa e tinha uma estante de madeira e tinha pelo menos uns 3 ou 4 exemplares da Bíblia. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo assim, perguntou: leste o meu livro? Porque eu perguntava: como é que eu vou para a igreja
eu não tenho nada a ver com igreja, e eu não entendo direito. E então o Espírito Santo perguntou: leste o meu livro? Quando falou leste o meu livro, eu bati o olho naqueles exemplares da Bíblia que estavam na estante. E eu não poderia dizer: não, eu não tenho livro, eu não tenho Bíblia. Eu tinha bem uns 3 ou 4 livros ali. Eu respondi: não, eu não li. E aí o Espírito Santo me pergunta: você não tem o meu livro? Eu olhei assim para aqueles livros da estante e disse: eu tenho. Olha lá, tenho mais de um. Mas sabe por que eu não leio? Porque eu não entendo. Aí o Espírito Santo disse ao meu coração: mas eu não sou o dono da palavra, eu te dou entendimento. Então eu comecei pelo Novo Testamento, abri na primeira página lá da genealogia e comecei a ler o livro de Mateus. E eu lia, meus irmãos, e quando eu lia a Bíblia, eu não era uma pessoa liberta, eu sentia ódio, a vontade que eu tinha de rasgar a Bíblia, tacar fogo, jogar no chão, pisar em cima, porque vinha uma fúria dentro de mim, era como se o inferno entrasse dentro de mim. Eu ficava com ódio, porque eu estava preso, eu estava nas trevas. Mas eu fui lendo as Escrituras Sagradas, terminei o livro de Mateus, e fui ler o livro de Marcos, livro de Lucas, e quando eu estava no livro de João, eu acredito que eu já estava realmente liberto, porque aquela palavra entrou na minha vida, no meu coração, e eu entendi a palavra de Deus, e eu queria ler mais e mais e mais. Então logo eu terminei de ler o Novo Testamento inteiro, e aí entrei lá no livro de Gênesis, e fui lendo até o livro de Malaquias. E hoje, muitas vezes no ano, eu digo isso para a glória de Deus, não é para contar vantagem não, mas às vezes eu consigo ler 2 vezes a Bíblia Sagrada por inteiro, no mínimo uma vez. Porque além da leitura, eu escuto também áudio. É bem difícil você me ver eu com um fone de ouvido escutando louvores. É tudo de bom escutar louvores. Se você me vê eu com fone de ouvido, pode acreditar, 98%, vamos dizer assim, 99% eu estou escutando Bíblia. Bíblia é palavra, eu preciso de palavra. Palavra que me alimenta, que me sustenta, que me direciona. Aí Deus te pergunta para você, ou vai te perguntar naquele grande dia, quando você chegar diante dele: ei, meu filho, minha filha, leste o meu livro? E agora? O que você vai dizer com um smartphone, com Bíblia? No seu computador tem Bíblia? Se é que tem. Tem Bíblia em áudio? Que desculpa você vai dar? Ah, eu não sabia ler. Tem Bíblia em áudio. Antes, alguém tem que ler para mim, agora a pessoa pode ouvir. Que desculpa você vai dar para Deus? Eu não tinha Bíblia, nunca ninguém me deu uma Bíblia, eu não consegui ler a Bíblia nenhuma vez na vida, porque eu não tinha. Será que é? E eu te pergunto, será que você já leu a Bíblia por inteiro? Versículo por versículo? Não é possível que você vai passar por essa terra, Deus deixou uma coleção de livros para você chamado Bíblia e você não lê. Quando lê, dá uma mergulhada, vou mergulhar aqui, vou achar Não, irmão, nós temos que ler Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. O que nós precisamos fazer para encerrar? Nós devemos fazer a vontade de Jesus, porque se Deus quer ser amigo nosso, se você não fazer a vontade de Jesus, Jesus disse que você não é amigo dele. Não é o pastor não, é a Bíblia, é Jesus. Evangelho de João 15:14, para encerrar. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Jesus está dizendo: você vai ser meu amigo se me obedecer, se fizer o que eu estou mandando fazer, que é a palavra de Deus. Então Deus, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, já fez a parte dele. Vou falar no singular, porque Deus, os três são um. Nós também juntos somos um. Tem uma canção que a gente canta, a canção, o português dela parece ser errado, mas é certo. Somos corpo. Tem uma canção que diz assim: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente o quê? Por aí vai. Somos corpo, e assim bem ajustado. Por aí vai, né? Não somos corpos, não. Jesus só tem um corpo, e nós somos membros desse corpo. Jesus só tem um corpo. Somos, no singular, corpo. Então, essa é a conotação do português. Muita gente quer cantar somos corpos. Não é não. É somos corpo mesmo. Somos o corpo de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você nessa noite.